BoJack Horseman é sensacional. Se você, por algum motivo, ainda não deu uma chance pra série, acho que a essa altura alguém já deve ter te dito que você tá perdendo uma experiência única. A animação sobre esse ator decadente de uma versão bem escrachada de Hollywood que tenta se reerguer na indústria é muito mais do que só uma comédia boba sobre a indústria cinematográfica no geral e sobre os podres dos famosos. Isso fica cada vez mais claro com o passar do tempo e a partir de alguns episódios mais tensos já na primeira temporada. Mas a essência mais profunda de BoJack Horseman fica grudada na gente assistindo, eu diria a partir das temporadas mais pra frente, como a terceira em diante. E não são tipo reflexões baratas ou jogadas na nossa cara de forma gratuita. Não, na maior parte das vezes que eu assistia a animação, eu terminava lá alguns episódios e me percebia pesado, sabe? Com um peso no peito, algo realmente denso assim, como se realmente meu corpo estivesse tomando aquele tempo pra absorver o que eu tinha acabado de assistir, sem perceber direito o quanto aquilo tinha me afetado de verdade. O que eu quero dizer é que BoJack é uma série que cresce em quem assiste, que possui essa aura que se mantém com a gente mesmo dias, semanas, meses depois de ter assistido. Pô, eu mesmo terminei a última temporada faz anos e ainda tô aqui agora pensando, refletindo e decidindo fazer um vídeo sobre. Enfim, BoJack Horseman tem muito pano pra manga, muito conteúdo pra se analisar e refletir, mas hoje vamos tocar em um arco de personagem em específico. Na verdade, em um episódio em especial que me marcou demais desde a primeira vez que eu vi. Existe um tipo de solidão que não tem a ver necessariamente com estar sozinho, mas é mais sobre ser a pessoa que nunca pode parar. Aquela pessoa que tá sempre no controle, que sempre resolve tudo, que aguenta o tranco por todo mundo e que justamente por isso é raramente perguntada se ela tá bem. Essa personagem, a da Princesa Carolyn, é isso. Ela é o centro de gravidade de várias crises no desenho, sejam elas emocionais, profissionais ou pessoais. E ainda assim, ela tá sempre impecável, sempre com uma frase pronta, uma solução improvisada ou um telefonema que resolve ali o impossível. Mas quando se é a pessoa que cuida de tudo e de todos, quem é que cuida de você? Porque o mais cruel nisso tudo é que quanto mais ela aguenta, mais as pessoas ao redor se acostumam, sabe? Um obrigado vira só silêncio, ou nossa, você é incrível, parabéns, acaba virando claro que você ia dar conta. E fora da tela, fora da ficção, isso é assustadoramente comum. Quantas pessoas, especialmente mulheres, mães, filhas, cuidadoras, chefes de equipe, vivem esse mesmo tipo de rotina exaustiva, sempre tentando provar o seu valor, sempre tendo que equilibrar tudo, enquanto ninguém parece perceber o quanto elas estão à beira de desmoronar. É uma síndrome extremamente comum. É quando a pessoa é mas tão funcional, tão eficiente, tão rápida em apagar incêndios que o mundo esquece que ela também pega fogo às vezes. A Princesa Carolyn é esse retrato, e a série tem episódios que se propõem a mostrar esse lado dela, com suas falhas, dúvidas, sua exaustão, seus desejos, e o melhor é que a narrativa não se mantém só no raso quanto a isso. O roteiro respeita a complexidade da personagem. Mostra que, sim, ela é forte, mas essa força não é ilimitada ou infinita, a de ninguém é. Ela é na verdade construída em cima de frustrações, abandonos, medos e uma constante sensação de que precisa merecer o que tem ou o que vier a ter, até mesmo coisas como o amor. É aquela constante sensação de precisar se provar melhor do que ontem, mas que parece que não se está progredindo de nenhum jeito, sabe? Isso não é sobre derrotas ou mesmo fraqueza, é sobre um tipo de resiliência silenciosa, sobre o ato de continuar mesmo sem ninguém parar pra dizer tipo, ei, você tá indo muito bem. E às vezes, por isso, a gente precisa inventar que as coisas vão ficar bem no final, antes mesmo de acreditar de fato nisso. O episódio 9 da quarta temporada de BoJack é um desses que carrega um tipo de beleza tão triste, melancólica, quase invisível. É o episódio em que a gente conhece a tataraneta da Princesa Carolyn muitos anos no futuro. Essa sua tataraneta, chamada Ruthie, que inclusive dá nome ao episódio, escolhe a Princesa Carolyn como uma inspiração, um modelo a ser seguido, e por isso vai falar da história dela no dia do ancestral em sua escola. Minha tataravó se chamava Princesa Caroline. A minha mãe me contou que eu venho de uma longa linhagem de gatas poderosas. A Princesa Caroline foi a menor de 12 e isso fez dela a mais durona. E ela conta especificamente sobre um dia atribulado na vida da personagem, justamente na época do presente, em que a gente está acompanhando o desenho. Isso pra mim, assistindo pela primeira vez, eu confesso que me pareceu um jeito bem aleatório de começar um capítulo e de narrar um episódio, mas tudo fez sentido total. No fim,
Ao longo do episódio, que cobre um dia inteiro na vida da princesa Carolyn, a gente vê ela passando por coisas que chegam a parecer até provações. É um daqueles dias, sabe, em que parece que tudo escolheu dar errado ao mesmo tempo, uma notícia ruim atrás da outra. Ela briga com um funcionário de trabalho que achava poder confiar totalmente, ela descobre que o colar ancestral da família dela, que ela tinha há gerações, na verdade não é ouro de verdade, é apenas uma mentira contada pra ela, algo que ela sempre acreditou fielmente e tinha como sinal de orgulho. E o pior de tudo, a gravidez que ela e o parceiro dela estavam tanto esperando e pondo expectativas, recebe uma notícia, uma atualização nada boa. Peraí, o quê? Sua gravidez não é mais viável. E como fazemos ser viável de novo? A personagem então se vê totalmente sem chão e tem como uma única alternativa ali ir pro seu carro e chorar, sozinha, sem ninguém pra flagrar ela desabando ali. Mas logo segundos depois ela recebe uma ligação do seu parceiro e é um detalhe muito sutil como ela não se permite ficar triste e vulnerável por mais tempo. E ela finge pra ele que tá tudo bem. Cortando pro final do dia, depois de mentir sobre o exame num jantar com ele, ela finalmente conta a verdade, que o doutor disse que ela pode nunca conseguir ter um bebê biológico e eles se desentendem e ela, com a cabeça cheia e sem pensar direito, manda ele embora do seu apartamento. Então, sozinha na sua casa, vem a cena mais íntima do capítulo, quando o BoJack liga pra ela no fim do dia. O que você quer, hein? Estou ligando sobre as ofertas. Eu não quero nenhuma. De que adianta ser famoso se ainda tem que ficar na fila? Se pudesse recusá-las em meu nome. Eu não trabalho pra você, BoJack! E o BoJack começa a reclamar sobre o próprio dia dele e como foi difícil e tudo mais, mas a princesa Carolyn até chega a sorrir em certo momento, como se aquilo desse meio que um senso de normalidade em meio a tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela, não sei. Mas aí a gente tem esse momento. Aí, quer saber o que eu faço quando eu estou tendo um dia ruim, péssimo, terrível mesmo? O quê? Eu imagino a minha tatara neta do futuro falando de mim pros amigos dela. Ela tranquila e engraçada falando de mim pras pessoas e contando como tudo deu certo no final. Quando eu imagino tudo isso, eu passo a achar que tudo vai dar certo mesmo. Senão, como ela contaria pras pessoas? Mas é inventado, não é? Tá, é. Mas faz eu me sentir melhor. E isso, cara, isso é devastador, sabe? E ao mesmo tempo é tão, mas tão humano. Tipo, quem nunca fez isso, algo parecido? Quem nunca, diante de um dia difícil, fantasiou com uma versão do agora ou do futuro em que tudo tenha se encaixado, em que tudo valeu a pena, nada foi em vão, onde cada dor e decepção, tudo tenha feito sentido? Onde alguém, mesmo sendo inventado, olhe pra gente e diga, pô, você conseguiu. Não necessariamente por ter vencido tudo, mas por ter aguentado, por ter sido forte, continuado mesmo querendo desistir. O episódio pega essa sensação e transforma simplesmente num recurso de sobrevivência emocional. Não é um mero delírio ali por parte dela, é um tipo de afago interno, é a tentativa de se ancorar em algum fio de esperança. Ela não sabe se ela vai conseguir ter um filho ou filha, se ela seria uma boa mãe, se ela vai conseguir fazer todos os aspectos de sua vida darem certo, mas naquele momento, ela precisa acreditar que sim. Porque quando a gente vive no limite por tanto tempo, sem pausa, sem garantias ou alguém que nos acolha, imaginar um futuro gentil talvez seja o único jeito de não afundar completamente. É isso que faz desse episódio de BoJack ser tão especial. Ele entende como nenhum outro que a dureza da vida adulta não tá só em contas pra pagar, ou nos prazos, nas dores no corpo, tá na verdade nesses momentos mais dolorosos e em silêncio em que a gente se afunda em nossas próprias dúvidas. Tá nesses momentos em que a gente tem que fingir que tá tudo bem, porque ninguém pode assumir o nosso lugar no fim de tudo. Crescer é complicado. E não acontece de uma vez, por incrível que pareça. Às vezes a gente pode achar que crescer é só sobre completar 18 anos, pegar um emprego, logo depois morar sozinho, comprar o que quiser. Mas a real é que crescer acontece em silêncio. É naquela noite que, sei lá, você abre a geladeira e lembra que esqueceu de fazer o mercado. É quando o seu celular toca e você já sabe que é alguém precisando de algo e não alguém te perguntando como você tá. É no dia em que você percebe que não dá mais pra esperar que alguém venha salvar ou cuidar de você. Você é quem cuida agora. Esse é o tipo de coisa que BoJack Horseman entende com uma precisão quase cruel, sabe? A princesa Carolyn não é uma heroína tradicional. Ela é só uma mulher normal tentando dar conta de tudo. Trabalho, os relacionamentos, a maternidade que ela ainda não tem certeza se pode viver e o próprio cansaço que ela não se permite nem sentir. E nesse ponto é impossível não se ver nela ou sentir pelo menos uma mera empatia.
Porque crescer, no fundo, é virar o adulto que você via de longe quando era criança, sem nunca ter sido preparado totalmente pra isso. Você se vê dando conta de tarefas que ninguém sabe que você faz, ou... enfim, mesmo quando se tá cansado, mesmo quando tudo parece demais, você continua. Não porque é fácil, não porque tem certeza, mas porque de algum jeito você se tornou a pessoa de quem os outros precisam, talvez. E aí a gente entende o valor daquela cena da sua tataraneta imaginária. Porque é isso que ela representa, um gesto de amor para o seu próprio futuro, um lembrete de que talvez, só talvez tudo que você esteja fazendo agora vai valer a pena. Que alguém um dia pode talvez olhar para trás e dizer, ele ou ela aguentou, ele segurou o mundo, mesmo quando ninguém viu. Às vezes, quando eu assisto BoJack, eu me pego respirando mais devagar, sabe? Porque por mais irônica, cínica ou dolorosa que a série seja com seu humor, ela tem um coração, sabe? Um coração pulsante. E esse coração bate muito mais forte nos momentos como o da Princesa Carolyn com essa sua tataraneta imaginária. Um momento simples, quase que sussurrado em segredo pra gente, mas que carrega o peso de anos de exaustão, de dúvida, de esforço, de amor. Porque o que ela faz ali não é só sonhar com o futuro, é sim criar um espaço seguro pra si mesma. É imaginar que mesmo sem garantias, mesmo sem saber se ela tá fazendo tudo certo, alguém lá na frente vai olhar pra trás com gratidão, sabe? E isso, no fundo, é tudo que muitos de nós queremos. Que alguém veja, que alguém entenda. Que todo o esforço silencioso que a gente faz todo dia não seja em vão. Então, se você vendo aí esse vídeo por algum motivo tá cansado, sobrecarregado, se perguntando se vai conseguir, respira. Talvez hoje você ainda não consiga ver de fato, mas você tá construindo a história que um dia alguém pode contar com carinho. Talvez seja um amigo, um filho, uma versão futura de você mesmo, talvez, mas essa história existe, ela importa, ela vale a pena, assim como você. E mesmo que hoje esteja tudo muito pesado, vai ficar tudo bem, mesmo que você ainda não saiba como.